Glória a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor hoje nos permite estar aqui para, junto com os irmãos, estudarmos a palavra de Deus. Amém, queridos? E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos buscar a face do Senhor e vamos examinar as Escrituras, porque nós queremos encontrar nelas a vida eterna. Não é isso? Vivemos momentos difíceis, vivemos momentos proféticos, e nós falamos de muitas profecias, né? Falamos de muitas coisas que estão acontecendo. Não falei de tudo que eu gostaria, né, de falar, mas pelo menos uma base, né, daquilo que os irmãos precisam saber. Mas eu me sinto na necessidade de falar ainda um pouco mais sobre esse assunto, né? Falar de um sinal profético do fim, da vinda de Cristo, que envolve diretamente as pessoas, né? Porque um dos propósitos, né, finais de Satanás, né, é enfraquecer a igreja de Cristo, né? E existe muitas maneiras que o diabo usa para enfraquecer a igreja de Cristo, mas existe duas em especial, e é o que nós vemos hoje, nesses últimos dias, acontecendo de maneira muito feroz, digamos assim. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, vamos buscar a face do Senhor. Eu pedi ao ancião. Você gosta que eu chamo de ancião, né, seu Luiz? Né? Mas o senhor é ancião mesmo. Entendeu? O senhor é um carro antigo, 1971, mas aquele de exposição, aquele igual novo, já viu? É antigo só no ano. A dona Vilma toda boba lá, meu marido. Amém? Ora conosco, seu Luiz. Amém, igreja. Ele falou que eu fico feliz chamando de ancião. Fico sim, porque quando eu leio as Escrituras, o Senhor, Moisés, escolhe 70 anciões para ir lá com você, que eu vou colocar a sabedoria neles. É isso, a sabedoria ele coloca nos anciões também. E por que eu não posso ser? Eu sou ancião de verdade, então permaneça sendo ancião da igreja de Jesus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento, que nós estejamos atentos aqui, nessa igreja, nesse templo que é casa de oração, nesse templo onde nós vamos pedir ao Senhor que em nossas mentes seja a mente de Cristo, nosso coração limpo, para que podemos aprender aqui nesse tabernáculo, porque é o Senhor que vai nos ensinar, é o Senhor que vai nos ensinar tudo aquilo que Ele quer que nós aprendemos, porque Ele deu sabedoria a Salomão, mas mandou que Salomão também deixasse escrito, para que nós também a sabedoria, viéssemos também ter essa sabedoria que está escrito na palavra, que é na Bíblia. Então vamos aprender aqui nesse tabernáculo. Senhor, aqui estamos, Pai, na Tua casa de oração, somos o Teu servo, somos o Teu povo, humilde, Pai, não somos nada, somos um verme, Pai. Mas pelo Teu amor, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que somos um vermezinho, mas somos o Teu vermezinho, Pai. Então cuida de nós, Pai, que aqui estamos, meus irmãos que estão vindo também, que o Senhor cuida de cada um que estão vindo, das minhas irmãs, Pai, traga ele sobre a Tua proteção, Pai, e que aqui, Pai, sou o Teu servo, Pai, com poder e graça, para que nós venhamos aprender aqui no Seu tabernáculo, Senhor, para podermos entender e compreender melhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar, porque aquilo, aqui na terra, o Senhor tem dado o melhor, para que nós aprendemos aqui, comermos de melhor e sabermos a diferenciarmos daqui para a glória quando nós estivermos lá, porque lá que nós almejamos, lá que nós desejamos, lá que nós queremos estar com o Senhor, Pai. Por isso pedimos ao Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina sim, Pai. Nós somos carentes, pobre, necessitado do Senhor e da sua sabedoria para conosco, Pai. Usa o Teu servo com poder e graça, Pai. Essa oração que nós te fazemos, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para cada um de nós, Pai. Assim nós te oramos, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode estar sentada em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, há quem diga, há quem defenda, há quem não acredite que estamos no fim. Mas quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, não digo todo o conhecimento, porque estamos aprendendo a cada dia, né? A própria palavra fala que temos que crescer na graça e no conhecimento, está lá em Pedro. E a gente começa a comparar as Escrituras com aquilo que a gente vê, né, no mundo em que hoje nós vivemos. A gente observa, a gente percebe, na verdade a gente tem a convicção que estamos nos fins dos dias. Estamos nos fins dos dias. Está profetizado, né,
numa palavra que Jesus disse, né, quando ele disse, quando eu voltar, encontrarei fé na terra. Então, o quadro que nós vemos hoje de incredulidade acerca do fim, de incredulidade acerca da volta do Senhor Jesus Cristo, a perseguição que se faz àqueles que pregam sobre a volta de Cristo, que pregam sobre a volta de Jesus, né? Mostra que aquilo que Jesus falou é real. Quando eu voltar, encontrarei fé na terra. E é profético, está acontecendo, porque as pessoas estão enraizadas no mundo, você já vai entender o que eu quero falar. Elas estão enraizadas nessa terra, elas aprenderam a amar o seu dinheiro, aprenderam a amar a sua casa, elas aprenderam a amar o seu carro, elas aprenderam a amar até mesmo, tá, os maus costumes, os maus hábitos. Podemos dizer sim, com certeza, que as pessoas passaram a amar o pecado. Mas as pessoas amarem o pecado é comum. Por que é comum? Porque a semente maligna está dentro dela. Mas uma pessoa que se converte a Cristo, uma pessoa que é lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo, que é lavada e purificada pela palavra de Deus, que passa a viver uma vida de santificação, lá na frente, lá no futuro, essa pessoa passar a amar o pecado, isto é o que é o problema. Mas como que uma pessoa, ela passa a amar o pecado e a conviver com o pecado pacificamente, né? A praticar o pecado sem nenhum sentimento de culpa em si? É quando ela acredita que aquilo não é pecado, que aquilo não é errado, que aquilo é normal, né? Que as coisas mudaram, que não é desta maneira, que não é desse jeito, né? Isso não tem nada a ver, não é bem assim, não podemos ser bitolado. Então, não é isso? Ela vai, como é que é a palavra que eu posso colocar em cima disso, né? Ela vai transformando a verdade de Deus em mentira. E transformar a verdade de Deus em mentira é que faz de mim, né, quando eu falo de mim, né, não de mim em si, é o que faz da pessoa um falso profeta, ou que faz com que a pessoa tenha uma mente anticristã. E logo que a pessoa tem uma mente anticristã, ela é reportada para a primeira epístola de João, no capítulo 2, lá no versículo 18, onde ele fala: filhinhos, é a última hora, a qual já tem se manifestado o anticristo. Por isso sabemos que já é a última hora. Então ele fala o anticristo no singular, não é isso? Tratando de uma pessoa. E logo depois ele fala: mas muitos, quer ver? Abre essa palavra, abre lá. Eu não vou correr com essa aula. Amém? Você vai entender. 1 de João, tá, irmãos? Ela perde Apocalipse. 1 de João 2, 18. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesta aula, tá certo? 1 de João 2, 18. Amém? 1 de João 2, 18. Quantos abriram? Diga amém. Tem alguém que não abriu? Todos abriram? Olha só, presta atenção. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo. Olha só o que ele fala. Também agora muitos se têm feito anticristos. Entrou no plural, sim ou não? Por onde conhecemos que é já a última hora. Então ele fala que na última hora, irmão Veras, na última hora, um espírito anticristão, um espírito antibíblico, ele tomaria conta de algumas mentes, tomaria conta de algumas pessoas. Mas aí, aonde está esse espírito anticristão? Ah, pastor, esse espírito anticristão está nos partidos políticos que querem desconstruir a família. Não, pastor, esse pensamento anticristão, ele está nos partidos políticos comunistas. Não, esse pensamento anticristão está nas faculdades hoje, aonde nas aulas de filosofia. Não, pastor, esse espírito anticristão, ele está dentro das outras religiões que não seguem a Bíblia. Entre a gente ficar conjecturando aonde ele está,
né? Aquele que está no mundo, né? Dominando a mídia global, né? Dominando as nações, né? Esse espírito é do anticristo. É a última hora a qual já tem se manifestado o anticristo. Então, a mente do anticristo, ela vai estar sim na educação, ela vai estar na forma de política, ela vai estar na mídia, ela vai estar sim. Mas ele fala de muitos se tornando, na última hora, anticristos. O que me torna um anticristo é ir contra aquilo que Cristo determinou para mim e determinou para você. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo muito prático para que você compreenda, tá certo? Nós temos 3 linhas de visões para o arrebatamento da igreja. Pré, não é isso? Que é o arrebatamento antes, não é isso? Da tribulação. Nós temos o meso, tá? Que é o arrebatamento no meio da tribulação. E nós temos o pós, que é o arrebatamento depois da tribulação. Então, tem uma igreja que defende pé firme de que não vamos passar pela grande tribulação. Tem igrejas que defendem de pé firme que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. E tem igreja que defende de pé firme que nós não vamos passar pela grande tribulação. Sim ou não? Eu posso dizer que as 3 estão certas? Não. As 3 não estão certas. Tem uma linha só de pensamento correto. E a única base que eu posso usar para definir esta linha de pensamento é a palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Sim ou não? E uma vez que é definido pela palavra, dentro dos seus textos e contexto, com toda a sua base, confirmado pelo Espírito Santo de Deus, aquela é a verdade absoluta. Sim ou não? As outras 2 são pensamentos anticristãos, porque está contrário à Bíblia. Sim ou não? Sim. Está imperando dentro daquela igreja um espírito anticristão, sim ou não? Porque é um espírito antibíblico. Então esse aqui é um exemplo prático. Outro exemplo prático: tem igreja que crê nos dons do Espírito Santo de Deus, tem igreja que não crê nos dons do Espírito Santo de Deus. As 2 linhas de raciocínio não estão corretas. Ou uma está certa, ou outra está errada. E uma vez que eu defendo aquela que é errada, logo na minha mente, no meu coração, não é isso? Vai estar uma mente anticristã, no que me torna, dentro da igreja, um anticristo. Porque eu estou indo contra aquilo que Cristo a nós ensinou, contra aquilo que Cristo para nós determinou. E aí nós vamos dar continuidade ao texto, e você vai ver que aonde se difundiria essa mente anticristã. Vamos ver? Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de... Isso aqui é um centro de Umbanda? Candomblé? É um templo budista? Sechunuê? Isso aqui é uma mesquita de Alak? Não é. Isto aqui é uma igreja católica? Não. Isto aqui é uma testemunha de Jeová? É o Adventista do 7º dia? Isto é uma igreja evangélica? Sairia da onde? Quem é que segue a Bíblia? Então ele está escrito aqui, a palavra fala que saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Não ficaria conosco no sentido de estar no mesmo lugar, ficaria conosco no sentido de obedecer a palavra de Deus, amém? Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Então a palavra fala que aquele que teria a unção do santo ela tem um nome. Qual é o nome? Espírito Santo de Deus, aleluia. Então ele está falando que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que tem a unção do santo, a unção de Cristo, ele discerniria, ele saberia, ele entenderia que aquele ensinamento, que aquele comportamento, que aquela linha de pensamento, que aquela atitude seria de uma pessoa que teria um pensamento anticristão. Amém? Não é o que o texto está falando comigo, sim ou não? E vós tendes a unção do santo, versículo 20. E sabeis de tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade.
Mas aí vamos voltar. Volta lá, né? No versículo 18. Do capítulo 2. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque estão falando de profecias para o fim. Filhinhos é já. Versículo 18. Filhinhos é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo a igreja. Por onde conhecemos que é já a última hora. Ter pensamentos, ter comportamentos, ter ensinamentos antibíblicos, anticristãos, dentro da própria igreja, segundo o que o Senhor está me dizendo, é um sinal do fim, sim ou não, igreja? Sim. Mas também, como sinal do fim, os que têm unção identificariam isso. Amém? A questão é, se uma pessoa se alinha ao raciocínio anticristão, antibíblico, dentro da igreja, ela acaba cooperando com o governo do anticristo. Ela acaba cooperando com a ação de Satanás para destruir a igreja. Tal pessoa que cooperou para o mal, alcançaria ela salvação de Cristo? Alcançaria? Não. A palavra vai dizer que no meio do joio, no meio do trigo tinha o quê? O joio. O joio estaria no meio do trigo, sim ou não? E ele fala, arranca o trigo, arranca o joio para não contaminar o trigo. Quem arranca? Quem arranca? Deixa que na hora certa será separado o joio do trigo. Mas o joio estava no meio do trigo. Amém? Dentro da igreja tem o trigo. O Senhor fala que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortado e lançado fora. Aonde? No fogo. E ele fala, amados irmãos, que ele tem na sua pá, aleluia, ele tem na sua mão a pá. E ele juntará no celeiro o seu trigo. E a palha queimará no fogo. Não é isso? O que é a palha? É aquilo que não presta, é aquilo que é descartado, é aquilo que não se usa, que vira combustível para o fogo. Essa separação de bons frutos, de maus frutos, de cortar, de lançar fora, de separar no celeiro o trigo, de queimar no fogo a palha, é a separação daqueles que no seu coração assenta a viver a palavra de Deus, e aqueles que no seu coração insistem em ir contra a palavra de Deus. Essa escolha não é o Senhor que está fazendo. Não é o Senhor que determinou para o Leandro ser joio e o Cristiano ser trigo, ou o Cristiano ser joio, o Leandro ser trigo. Não, quem determina isso é cada um de nós. É cada um de nós que decidimos obedecer a palavra ou não, viver a palavra ou não, aceitar a palavra ou não, porque obedecer a palavra está totalmente condicionado a aceitar a palavra. Se eu não aceito a palavra, logo eu não viverei a palavra. Então, por mais que a palavra, ela vai me machucar em determinadas vezes, porque a palavra fala que o Senhor faz a ferida e Ele a ligará, tá certo? Um candidato à presidência da República tomou uma facada. Que tamanho que foi o furo? De repente entrava 2 dedos. Teve lá 12 centímetros de profundidade, mas o furo entraria 2 dedos. Mas para salvá-lo, o médico precisou fazer um corte, que ele tomou mais de 35 pontos na barriga. Então teve que se fazer uma ferida maior para quê? Para salvá-lo. Então às vezes a palavra ela vem na gente, ela vai abrir uma ferida. E por que ela vai abrir uma ferida? Porque há coisas enraizadas nas nossas vidas. E aquilo criou raiz nas nossas vidas, porque nós gostamos daquilo, nós gostamos do ambiente. Minha esposa no ano passado, ela comprou uma como é que é o nome? Daquelas flores bonitas, uma orquídea. Ela comprou uma orquídea linda, né? E eu fiquei mais impressionado, não foi com a orquídea, foi o que levou ela a comprar a orquídea. Ela falou que quando viu aquela orquídea linda no orquidário, ela falou, amor, lembrei de você. Né?
Eu falei, glória a Deus, Senhor, o Senhor está dando visão espiritual para minha esposa. Né? Ela enxergou além da carne, ela enxergou o Espírito Santo em mim para comprar uma orquídea. Enfim, né? Ela comprou uma orquídea, estou brincando, ela não pensou em mim, né? Pensou na minha filha. Aí ela comprou orquídea, e a orquídea fica um tempo, aquela flor bonita, depois morre. E eu tinha podado a mangueira, então na parte de baixo cortei um galho da mangueira, ficou aquele galho cortado lá na árvore. Ela pegou e ela amarrou a orquídea ali. Então aquela orquídea estava ali, sem flor, a flor caiu, ficou só aquele talinho, ela amarrou a orquídea ali. Passou um ano, nós nem lembrávamos da orquídea. Aí eu fui podar, tirar, né, limpar tudo ali, dar um jeitinho no sítio, aí fui limpar aquelas coisas. Quando eu bati o olho, fiquei com falta de ar, estava lá aquela orquídea linda. E eu olhei como é que ela sobreviveu aqui. Ela criou raízes, ela enraizou na mangueira. A orquídea e a mangueira passaram a ser uma coisa só. Mas a orquídea é a orquídea, a mangueira é a mangueira. Mas ela enraizou, ela gostou do ambiente. Está enraizado. A única maneira de eu tirar aquela orquídea dali será cortando as raízes dela, será machucando ela. Ou eu deixo ela conviver ali, ou eu corto parte de sua raiz para tirá-la dali. Então, de qualquer maneira, eu vou trazer um dano, tanto pode ser a mangueira, como pode ser na orquídea. Então, há coisas que estão enraizadas nas nossas vidas, que entrou nas nossas vidas pela semente maligna que em nós habita. Entrou na nossa vida por convivências com determinado tipo de pessoas. Entrou na nossa vida através de aprendizados, que foi incutido na nossa mente através de filme, de documentários, de desenhos, de novelas, de ideologias, de matérias de escola, não é isso? Do Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, a evolução, a teoria de Darwin, o Big Bang, não é isso? Enfim, uma série de coisas que vai sendo incutida na nossa mente. Que vai incutido na mente do menino, né? Mostra aí o biluzinho, meu filho é homem, não sei o que lá. E o camarada vai lá, e com 14 anos de idade, ele tem a primeira experiência sexual, o pai fica todo bobo, aí sai, meu filho é homem. Mas não seria a mesma reação se fosse a filha dele de 14 anos que tivesse dito que ela teve a primeira relação sexual. Seria a mesma reação do pai? Não seria. Mas, na verdade, o que vale para o menino, vale para o pai. 14, 15 anos não é idade para ele ter vida sexual, nem para ele, nem para ela. Mas está incutido na cabeça de que para o menino é normal, mas para a menina não é. Na verdade, para ambos não é normal. Então, a nossa carne, ela vai se acostumar. Ela vai se acostumar com a mentira. Ela vai se acostumar com a vaidade. Ela vai se acostumar com todo tipo de abominações que a palavra de Deus, ela condena. E aí, quando eu decido no meu coração a tomar uma decisão por Cristo, a caminhar por Cristo, né? Também vai ser dentro daquela facilidade que para nós foi pregada. Que facilidade que a nós foi pregada? Basta você levantar a tua mão e aceitar Jesus como seu Salvador. Basta você ser batizado nas águas e você vai ser salvo. Porque a palavra fala, quem crê e for batizado estará salvo. Está correto, quem crê e for batizado. Mas o crer não é levantar a mão. O crer não é estar dentro de uma igreja. O crer, aleluia, é que essas palavras é de Cristo e que ela tem que estar na nossa vida. Esse é o crer. É o crer a ponto de tomar as decisões necessárias, decisões essas que são radicais. Porque o pecado que a enraizou nas nossas vidas foram pecados radicais. São coisas totalmente radicais, contrárias à palavra de Deus. E aí é que começa a luta. Todo mundo, quando levanta a mão, é uma maravilha. Todo mundo no dia do batismo é uma maravilha. Ai, meu Deus, meu batismo, tira foto. Então, o dia em que eu nasci de novo, vírgula, que nasceu de novo. É o dia que você está aprendendo. Aprendendo que é necessário ter um novo nascimento. O novo nascimento não vem com mergulho na cachoeira, na água. O novo nascimento vem pela renovação da tua mente pela palavra. Tem que haver uma metanoia, tem que haver uma transformação de pensamento. Tem que haver uma transformação de atitude. Quem está compreendendo, diga amém. E nós temos isso muito bem ilustrado. De que maneira? Ele transformou a água em vinho. Ele trouxe as bem-aventuranças com palavras que nós nunca ouvimos. Mas quem não quer ouvir, Leandro? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Quem não quer ouvir, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça? Quem não quer ouvir isso, irmãos?
É lindo ou não é? Pastor, o senhor está indo contra o que Jesus ensinou? Não, de maneira nenhuma. Temos que ouvir isso. Nós temos que ouvir as maravilhas que Jesus ensinou. E temos que ouvir as exortações, as admoestações que Cristo também ensinou. E estava tudo maravilhoso. Olha o que ele fez no casamento, e o vinho foi maravilhoso. Olha o sermão profético da montanha, não arrebentou ninguém. Olha a multiplicação de pães e peixes. Olha o paralítico andou. Olha o surdo ouviu. Olha o mudo falou. O endemoniado foi curado. Está tudo maravilhoso, mas quando ele chega e fala: se você não comer a minha carne, se você não beber o meu sangue, ou seja, se a minha doutrina não for uma com você, se você também não experimentar o que é o sacrifício, o que é matar a sua carne, se você não viver a minha doutrina, se você não viver a minha palavra, você não terá parte comigo. Ah, duro é esse discurso. Olha, as atitudes de vocês não são a atitude de Abraão que vocês têm por pai. Porque se vocês tivessem por pai Abraão, a atitude de vocês era como a atitude de Abraão. Mas a atitude de vocês são contrárias. Vocês vivem a mentira, e o pai da mentira é o diabo, e quando fala mentira, ele fala daquilo que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. No final eles falam o quê? Tem que matar esse desgraçado, tem que acabar com ele. Não é assim? Ele não tinha sangue na boca, não era o pensamento deles. O pensamento de que Jesus era um demônio, o pensamento de que Jesus era um desgraçado, um pensamento de que Jesus era um falso mestre. Esse era o pensamento que eles tinham. Mas eles falavam, tu é falso. Eles falavam, você é o demônio. Eles falavam. Hoje não se fala que Jesus é um demônio dentro de uma igreja, embora já se estão falando. Não chama Jesus de um desgraçado. Mas hoje tem o mesmo comportamento contrariando o que está escrito. Se contraria ao que está escrito com uma facilidade, não está fazendo o que aqueles homens estão fazendo? Sim ou não? Estão fazendo exatamente. O farisaísmo está dentro do coração dessas pessoas. Então, amados irmãos, isso é um sinal do fim. Isso é um sinal da volta de Jesus Cristo. É um sinal vivo. Mas é um comportamento que contamina, sim ou não? Ele contamina. Por isso ele fala que muitos, não surgiu no estalar de dedo, né? Numa igreja, vamos botar da época, que tivesse 200 pessoas, 100 pessoas da noite para o dia, não se tornaram anticristãs, da noite para o dia. Não foi assim 100, mas foi uma, que depois 2, que depois 3, que depois 4, que depois 5, que depois 10, que depois 20, que depois 30, e assim por diante. Quem acredita desta forma aí, diga amém. Sim. Mas a palavra do Senhor, ela está me mostrando. Está me mostrando a característica, está me mostrando o comportamento, está me mostrando como agir diante dessa situação. Voltando lá no joio e no trigo, eles estão juntos. E quando você identifica o joio do trigo, o trigo é aquele que vai ter um pensamento contrário àquele que a palavra de Deus nos mostra. Então, tirar aquilo que eu gosto, tirar aquilo que eu amo, tirar aquilo que me dá prazer, vai me causar uma dor. Então, como eu não quero tirar aquilo que eu gosto, como eu não quero tirar aquilo que me traz prazer, como eu não quero tirar aquilo que eu aprendi a amar, eu vou arrumar um subterfúgio. Eu vou arrumar uma maneira de achar dentro das escrituras, tá? Alguns textos, mesmo que fujam ao seu contexto, que dê algum tipo de base que eu possa sustentar tais desejos que tenho eu em minha carne. Não é isso, irmãos? Mas aí quando eu acho um texto, ainda que fora de contexto, para sustentar, tá, os desejos da minha carne, aquilo que está enraizado dentro de mim, tá certo? Algumas pessoas vão se escandalizar com isso, sim ou não?
Umas vão se escandalizar. Outras vão ter curiosidade. E essa curiosidade vai ser: mas você pode fazer isso? Você pode andar assim? Você pode vestir isso? Você pode falar isso? Você pode ver isso? É claro que eu posso. Você não leu que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? Você não leu isso? Você não leu aquilo? Você não leu aquilo outro? Você não leu aquilo outro? E daqui a pouco aquela pessoa que conversou com aquela outra pessoa já está andando igual, já está falando igual, já está tendo a mesma convicção de que não tem problema nenhum, porque é muito mais fácil a gente aceitar aquilo que vai de encontro que a nossa carne quer fazer, do que a gente aceitar aquilo que vai contra o que a nossa carne quer. Sim ou não? E aí o espírito anticristão, ele vai tomando conta da igreja. E eu digo para os amados irmãos, que esta hoje é a maior arma de Satanás para lançar centenas e mais centenas, milhares, digamos assim, de pessoas no inferno. E a palavra fala que através de falso profeta ele mudaria a verdade em mentira, pela hipocrisia de homens que falam mentira e que têm a sua própria mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada, irmãos? Uma mente cauterizada, tu vai sentar, tu vai falar 1 bilhão de vezes, está cauterizado naquilo que ele acredita e ponto. Já cauterizou naquilo, é aquilo que ele acredita, na mente dele está irreversível, na mente dela está irreversível. Então ele cauterizou a mente naquilo para ele. Cauterizou naquilo que pensa, naquilo que acha, naquilo que quer viver. Logo, a verdade para eles não serão verdade. E isso é profecia do fim. Isto é o final dos tempos. Isto é a cartada final de Satanás. Fazer com que o ser humano pense que está servindo a Deus dentro da igreja, quando na verdade não está. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que estão em Israel são israelitas, diz a palavra de Deus. Então é uma profecia do fim. O pensamento contrário à palavra de Deus é profecia do fim. Qualquer atitude, pensamento, doutrina, ensinamentos, contrário ao que a palavra de Deus nos ensina, é anátema, é maldito. Lá em Gálatas, no capítulo 3, diz: admiro-me como tão depressa se desviasse da verdade, da simplicidade do evangelho de Cristo para outro evangelho. E ele fala que ainda que Paulo mesmo falasse um evangelho diferente, ainda que qualquer outra pessoa, ainda que um anjo, ainda que qualquer criatura, fosse anátema, fosse maldito. Maldito. Isso é bem claro na Escritura. Mas hoje as pessoas agem como se isso não vai acontecer. As pessoas, elas acham que Universal é igreja. Elas acham que a Genor Duque é profeta. Não é isso? A Bispa Sol, né? E muitos outros que tem aí. Mas ele está falando que não são todos de nós. Não são. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro. Jesus tinha 12, não tinha? Ele vira e fala: um de vós é o quê? Um de vós é o quê? Mas será que Judas era o próprio capeta? Será que quando Jesus passou aquela noite orando lá no monte, ele escolheu 11 homens nessa terra e desceu às regiões mais baixas e pegou um demônio? O que fez de Judas um demônio? Melhor, vamos colocar a palavra correta. O que fez de Judas um endemoniado? Não concordar com aquilo que Cristo estava ensinando. Não concordar com aquilo que era o propósito a qual Cristo foi enviado. Ele não concordou, ele não queria aquilo. Logo, então, ele começou a ter um pensamento anticristo. E uma vez que você tem um pensamento anticristo, tornou-se você um endemoniado. Amém? Pedro quase foi por esse caminho. Pedro quase que ele foi na linha de pensamento de Judas. A palavra não diz,
Mas a probabilidade de Judas e Pedro ter batido um papinho, porque estavam juntos, né? E de repente Judas podia ter falado, não concordo, eu não gosto de morrer, entendeu? Não, rapaz, Jesus pode, o poder que ele tem, a unção que ele tem, ele pode mudar esse quadro todo. E aí, né, tentado, ter persuadido em alguma coisa Pedro. A Bíblia não diz. Mas Pedro chega uma hora, não é isso? Que ele vai opinar para Cristo, né? Ele vai dar a opinião dele, e a opinião é contrária àquilo que Cristo queria fazer. O que Cristo fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque naquele momento Pedro estava tendo uma atitude anticristã, ele estava tendo uma atitude contrária àquilo que Cristo, o que estava determinado para Cristo e por Cristo. Então isso pode acontecer comigo, sim ou não? Isso pode acontecer com você, sim ou não? E se no momento que a gente examina a Escritura, no momento que a gente faz um estudo como esse, e eu identifico num estudo como esse, que eu não sou trigo, que eu sou um joio. Espera aí. Eu penso que isso aqui é o reto. Eu penso que isso é o certo. Mas realmente, quando eu vou para a palavra, não bate com o que eu penso. Mas mesmo a palavra não batendo com o que eu penso, eu defendo o que eu penso. Eu difundo o que eu penso. Mesmo a palavra falando que eu não posso ser invejoso, eu sou. Mesmo a palavra falando que eu não posso ser mentiroso, eu sou. Mesmo a palavra falando que eu não posso ser lascivo, eu sou. Que eu não posso ter facção, eu faço. E eu defendo isso, eu falo que isso é certo, eu falo que isso é comum. Espera aí, eu sou um joio, eu não sou um trigo. Eu vejo que se a palavra, ela permite você enxergar que no momento você está sendo joio, é porque está te dando oportunidade de virar trigo. Sim ou não? E não quer dizer que aquele que é trigo não possa vir virar o joio. Eu vou te dar 2 exemplos claros. Eu tenho certeza que quando Jesus passa a noite orando para escolher os 12 discípulos, Judas foi escolhido por revelação. E Judas teve a oportunidade que aqueles 12 tiveram. Não só Judas. Mas se você for para a Escritura, você vai ver que Jesus tinha pelo menos 82 discípulos. Quem já viu isso aí? Pelo menos 82 discípulos. Tá? Destaca 12 para falar ali da vida dos 12, da aproximação dos 12. Né? Se fosse falar dos 82, abriria muito mais leque na Escritura. Tá certo? Mas quando você vê ele dando um duro discurso, né? Ele dá um duro discurso e fala, a palavra fala que no duro discurso de João 6, se retiraram muito dos seus discípulos. E ele vira também para os 12. Já tinha saído do discípulo, mas viraram para os 12. A palavra fala lá em Lucas, se não me falha a memória, em Lucas 9, ele envia quantos discípulos? 70. Ele envia 70 no capítulo 9 de Lucas. Depois no capítulo 10 de Lucas ele envia os mais 12. Envia os 12. 70 com 12, 82. Então, quando ele ora para escolher os seus discípulos, tá? No momento que eles foram escolhidos, eles estavam com características de trigo. Amém? Mas 71 deles, por cargas d'água, né, foram embora. Nesse 71 estava Judas, que pagou caríssimo com a sua vida. Mas existiu um que nem foi de início discípulo. Porque Jesus não poderia escolhê-lo. Porque quando Jesus fez a sua escolha, através de oração, Judas se apresentou como trigo. Mas ao decorrer da sua vida se tornou joio. E no momento que Jesus estava orando, Paulo era joio. Quem está entendendo, diga amém. Então Paulo não poderia ser escolhido. Mas quando Paulo tem um encontro, e quando aquele encontro ele reconhece que está perseguindo a Cristo, e ele assenta no seu coração não ser mais assim, porque Paulo perseguia o que era pregado, Paulo perseguia o que era ensinado, mas quando o Senhor fala, tu está me perseguindo, quando Paulo é confrontado, Paulo, ele decide ser trigo, não sendo assim mais joio. Amém? Então nós temos a opção. Se a tua atitude é de joio, Deus está te dando oportunidade com a pregação incisiva do Evangelho, que você pode se tornar trigo.
E se você é trigo, Deus está te advertindo, Deus está te mostrando, Deus está te prevenindo que tais atitudes pode tornar você um joio. Amém? E aí eu pulo agora para Mateus 24. E eu estou há muito tempo para falar de joio e trigo. Falei com o Itamar já, falei na igreja aqui no púlpito, montei uma mensagem que vai falar sobre joio e sobre trigo, mas é no estudo de escola bíblica. E eu falei que quando eu desse esse estudo, tá, pessoas iam se sentir ofendidas. E de repente até pessoas iam querer se retirar da igreja. Ah, porque pregou direcionado para mim. Você está no comportamento de joio? Glória a Jesus, direcionado para você. Mas não para que você saia, para que você mude. Se você está tendo um comportamento de trigo, glória a Deus, direcionado para você, para que como trigo você permaneça. Para que no momento de Cristo você seja juntado no celeiro dele. Amém, irmãos? Então a mensagem ela é direcionada assim, totalmente direcionada, mas pelo Espírito Santo de Deus. E eu espero sim, que toda a igreja possa assistir esse estudo. E se eu não terminá-lo hoje, eu não terei pressa em terminá-lo. O importante é que no dia do juízo, Deus não cobre isso de mim. Deus, ele não cobre isso, não venha cobrar isso de mim. Eu como pastor da igreja, e eu digo que o pastor é Cristo, mas como aquele que o Senhor escolheu, porque no momento que eu me coloquei como servo dele, no momento que eu falei, eis-me aqui, foi isso que ele escolheu para a minha vida. Por mais que a muito aborrece, por mais que a muitos incomoda, quem escolheu isso para a minha vida é Cristo. Por isso que o mais que se faça para destruir, por mais que se faça para parar, vai mais avante ainda, porque a obra é de Deus, porque a vontade é de Deus, porque o querer é de Deus. Eu sei de tudo. Eu sei do que fala, eu sei do que ensina, eu sei do que difunde, eu sei do que fala entre os cantos, eu sei quem é o joio e sei quem é o trigo. E oro para que o joio se transforme em trigo. E oro para que o trigo não se transforme em joio, eu sei. E o Senhor sabe por que não toma atitude, por que não faz alguma coisa, porque o meu Cristo é quem tira o joio. E o meu joelho está no chão, Pai. Transforme-os em trigos, se eles permitir. Ou tire-os o Senhor. Porque eu vou continuar da mesma maneira, sem mover uma palha. Com a força do meu braço. Mas orando, jejuando, chorando, para que se convertam. Para que não acabe como Judas, que tiveram um chamado maravilhoso, mas um fim catastrófico. Mas também tenho que ensinar para as milhares de pessoas que nos ouvem, para pessoas que estão agora começando o ministério, que estão começando a igreja, para pessoas que estão começando agora na caminhada, para pessoas que acham que dentro da igreja é mil maravilha, que ela entrou na igreja, que literalmente ela entrou num pedaço do céu, e que não vai ter nenhum tipo de coisas contrárias. Você está muito enganado. Satanás ele está muito vivo dentro das organizações eclesiásticas chamada igreja, e quando você vê um sentimento faccioso dentro de igreja, é a presença de Satanás. Quando você vê um sentimento de inveja dentro da igreja, é a presença de Satanás. Quando você vê a palavra de Deus torcida, é a presença de Satanás. Amém, irmãos? Quando você vê um demônio manifestando, aquele demônio entrou, ele cantou, ele ouviu a palavra e no final do culto ele manifestou. Quem está entendendo, diga amém. Então, não se iluda. Não se engane. Mas eu falo isso, não é porque vocês não têm a unção, mas porque tendes a unção. E se você pegar, você estava lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, você está no versículo 18. Se você for para o 27, 1 de João 2, 27, vai estar escrito assim: a unção que do céu
recebeste, nela permanecei. E não vos necessitais que alguém vos ensine, mas a unção que do céu está em vós, ela vos ensinará todas as coisas. Então qual é o segredo? Não perder a unção. Quando eu me converti, quando você se converteu, quando entregamos a nossa vida a Cristo, recebemos a unção. Às vezes a pessoa ela confunde, o irmão ora assim, a unção com a sabedoria. A pessoa acha que porque ela ainda não conhece a Escritura, porque ela ainda não teve um dom espiritual manifesto, porque ela ainda não expulsou um demônio, ou porque ela ainda não ganhou uma alma, ela não tem a unção. Não, querido, quando você se converte, é derramado em você uma unção. É essa unção que te capacita a crescer na graça e no conhecimento. E eu provo para você, Provérbios 1:23 diz, convertei-vos pela minha repreensão. Uma vez que a palavra te repreende, você se converte. Eu esqueci o texto, diz o que mesmo? Provérbios 1:23, convertei-vos pela minha repreensão e, esqueci, e derramarei sobre vós o meu espírito, aí está a unção. E vos farei saber as minhas palavras. É a unção que vai te fazer saber. É a unção que vai te fazer crescer. É a unção. Amém? E ele está falando para você, permaneça nessa unção. Permaneça. Observa que no mesmo contexto, Leandro, ele ensina sobre o espírito anticristão. Ele fala que é necessário você ter a unção para identificar. E lá ele fala, não perde a unção. Fica nela. Fica na unção. Fica na palavra. Fica na revelação. Ela te instruirá acerca de todas as coisas. Mas o diabo quer que a unção se perca. E como que a unção se perde? Com a mentira, com a vaidade, com o engano. E agora vem um ponto-chave, presta atenção. Aonde começa a se perder essa unção. Onde começa a se perder esta unção. A palavra fala que tudo tem um tempo e um propósito. Chegou o tempo do povo ter um rei. O povo queria um rei. E muitas mensagens, muitos teólogos, torcendo a palavra de Deus, traz mensagem de que o povo escolheu Saul. É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que o povo escolheu Saul. Quem já ouviu mensagem de pastor pregando que o povo escolheu Saul? Levante a mão. Não é o que você sempre ouviu? Mas vai para o texto. O povo queria um rei. Quem mandou ungir Saul? Quem? Se ele mandou ungir, porque naquele momento Saul era reto. Porque naquele momento ele era trigo. Porque naquele momento a vida dele agradava a Deus. E Deus pediu para ungí-lo. E ungiu. E se você ler, Saul foi uma maravilha. Uma maravilha. O povo recebeu, foi bênção, vitórias, tudo, uma maravilha. Quando começou o problema de Saul? Você sabe onde começou exatamente o problema de Saul? Onde começou o problema de Saul? Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Vamos lá no coro, 1, 2, 3 e Saul matou 1000. Davi matou. Mas peraí, pô, tá errado, o rei sou eu. Quem tem a unção sou eu. Quem tem a graça sou eu. Quem tem que receber a glória, a honra, o louvor, o domínio, sou eu. Que história é essa que Davi matou 1000? Aquele homem bom, aquele homem ungido por Deus, agora tem ódio. Aquele homem bom, ungido por Deus, levantado para cuidar do povo, agora ele quer matar Davi. Agora ele persegue Davi. Aquele homem bom, ungido por Deus, agora mata sacerdotes. Aquele homem agora consulta a feiticeira e tem a convicção que consultando feiticeira é Deus que está falando. Mas tudo começou quando o ciúme de Davi entrou no coração dele. Quando ele teve ciúme de Davi, porque Davi se destacou melhor do que ele, porque Davi fez algo melhor do que ele. Irmãos, eu não vou mentir para você. Vai ter coisas que eu vou fazer melhor do que você.
E vai ter coisas que você vai fazer melhor do que eu. Isso não está determinado por mim nem por você, é por Deus. A uns pôs Deus para isso, a outros pôs Deus para aquilo, a outro pôs Deus para aquilo outro, a outro botou Deus para aquilo outro. Então, uma coisa você vai se destacar, a outra eu vou me destacar, mas o importante é que isso tudo seja destacado para o reino, não para a sua glória. E quando isso não é destacado para o reino, mas é destacado para a sua glória, é onde começa o problema. Quando isso é destacado para a sua glória, qualquer pessoa que fizer algo que se destaque um pouco melhor do que você, será a sua queda. Você vai ser tomado do sentimento que tomou Saul, que cegou ele acerca da presença de Deus, que trouxe nele um sentimento de matar, que trouxe nele um sentimento de destruir, e que fez ele consultar e viver coisas a qual estava fora da presença de Deus, que lhe custou a sua vida e a sua morte eterna. Se tal pessoa tem um dom, no meu caso é de ensinar a palavra de Deus, muitos outros dons eu não tenho. Foi Deus quem me deu ele. Se o outro irmão tem um dom de lecionar, de ensinar numa escola bíblica, e esse dom se diz, foi Deus quem deu. Se o outro tem um dom de trabalhar com criança, foi Deus quem deu. Se o outro tem o dom da música, né? Foi Deus quem o deu. E uma vez que você se levanta contra algo que Deus deu para alguém, também você se tornou um anticristo. E é isso que destrói as igrejas. Eu não concordo que é ele que tem que dar aula, eu não concordo que é ela que tem que cantar, eu não concordo que é ele que tem que ensinar, eu não concordo que é ele que tem que pregar. Você não está aqui para concordar ou discordar. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Você está aqui para somar com o reino. Você está aqui como membro do corpo, para que em bom funcionamento, para que bem ajustado todo o corpo funcione. E uma vez que você não se coloca como engrenagem, mas se coloca como um parafuso solto que vai travar a engrenagem, querido, acredite. Acredite. O parafuso ele até trava a engrenagem, mas se a engrenagem for forte, ela vai quebrar o parafuso e vai continuar funcionando. E no caso desta engrenagem, ela chama-se Cristo, e não tem parafuso que vai segurar ela não. Não tem. Então não seja o parafuso, seja parte da engrenagem. Seja parte da engrenagem. Porque o parafuso solto na engrenagem é obra de Satanás. É obra do anticristo. É obra do diabo. Eu estou falando de Bíblia. Ou não? Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso denunciar tudo que Satanás está tentando fazer à luz da Escritura. Como o Senhor sempre fez a mim, e a você, e a todos do passado, sim ou não? É aqui que a gente vai vencer. Porque se há uma batalha, existe uma espada. E a espada na batalha, ela é para ser usada. E a espada é a Bíblia. A gente está numa guerra hoje contra um pensamento anticristão dentro das igrejas. A gente está com um pensamento anticristão nas igrejas que usam a mídia. Nós estamos com um pensamento anticristão que estampa as revistas de escola bíblica dominical. Nós estamos com um pensamento anticristão que estampa as páginas dos milhares de livros que se intitulam evangélicos. Nós estamos com pensamento anticristãos, amados irmãos, até mesmo dentro da igreja, onde muitos congregam e até mesmo a nossa. E eu quero dizer para você que a palavra fala que nos últimos dias Satanás desceria na terra com fúria, porque ele resta pouco. Então a investida do diabo, ela seria maciça nesta área. E a única maneira que eu e você não pode, a única maneira para que eu e você não seja confundidos é observando segundo a palavra de Deus. Amém? E agora vamos para Mateus 24. Versículo 9. Ai, Jesus. Irmãos, pensa numa gripe, pensou? Mas amém, vamos lá. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão,
sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele perseverar até o fim será. Perseverar em quê? Na igreja? Na doutrina, irmãos. Aquele que perseverar na palavra. Mas perseverar em relação a quê? Perseverar em relação ao quê? Não, pastor, já falou aí, aos terremotos. Então o ímpio que perseverou no terremoto, que lutou para se salvar e saiu vivo do terremoto, ele está salvo em Cristo. O ímpio que lutou na onda do tsunami, tem até um filme que conta a história de uma mãe, do filhinho, e lutou no tsunami, aquela coisa toda lá da ignorância, e venceu, não é isso? Sem Cristo ele está salvo. Então perseverar contra o quê? Perseverar contra o que ele fala. Então onde vos entregar para seres atormentado, matar-vos-ão, ser odiado de toda a gente por causa do meu nome. Se chegar a esse ponto de ser morto, não nega, persevera. Se a estratégia que o diabo usar não for a de te matar, não é isso? Mas for nessa aqui, ó, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Se alguém te aborrecer, se alguém te trair, se alguém te escandalizar, permaneça firme, não desanima, segue em frente. Se surgir muitos falsos profetas, torcendo a palavra de Deus, torcendo a verdade e mentira, não se rende àquela mentira, ainda que aquela mentira possa trazer benefício temporário à sua carne, não se renda, não se venda, mas ainda que ela seja massífica, fica firme. E multiplicando a iniquidade, todo tipo de atrocidade, vai ser comum que alguns do seu lado não tenham mais amor por você. Permaneça firme. Se você passar por tudo isso, suportando e olhando para Cristo, você será salvo. Você receberá a coroa da vida. Amém, irmãos? Receberá a coroa da vida. Cadê o amor, irmãos? Cadê o amor? Cadê o amor lá fora? Cadê o amor pelas crianças na escola? Cadê o amor pelo próximo quando a nação rouba todo o recurso da escola, da educação? Mas a falta de amor lá fora está nos espantando em quê? Se o mundo jaz no, o diabo tem amor? Mas e quando acontece dentro da igreja? Cadê o amor dentro da igreja? Traição uns aos outros. Ah, Itamar, meu amigo, meu irmão, tira foto, sei que lá, chega aqui no Itamar, ó. Isso não é uma traição? O querer ser maior, o querer ser melhor, o rir na sua frente, o brincar com você, o dizer que te ama, te chamar de irmão, te chamar de irmã, e por trás de você, te esmagar, te destruir. Aconteceu no passado? Acontece hoje? Acontecerá lá na frente? Acontecerá. Mas que você não faça parte disso. Amém? Que você não faça parte disso. É o irmão que vai a pé, que podia ir pela sua carona. É você estar lanchando num lugar e passa aquela família, né? O casal com o filhinho, humildezinho, pobrezinho, e passa lá na praça e te vê comendo, e naquele dia você estava com dinheiro que podia chamá-los para comer junto com você. A gente está comendo em casa bem, e saber que tem aquele irmão que não está comendo bem, e que quando você foi fazer a compra, você também podia ter comprado uma latinha de leite, você também podia ter comprado um biscoito, você podia ter comprado uma bisnaguinha, e chegar no sigilo, botar numa sacola preta, ou até dentro de uma caixa, falar, irmão, leva para casa, e chegar lá você abre. Ou simplesmente você ter um mês bom, você ganhou um pouquinho além, você colocar no envelope totalmente escondido, chegar no irmãozinho no canto, falar, meu irmão, toma esse envelope, é mais sobre quando chegar em casa.
E quando a pessoa ligar, meu irmão, olha, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez por mim. O que eu fiz por você, meu amado? Eu não fiz nada, quem fez foi Cristo, eu fui só um instrumento. Glorifica o nome do Senhor e esquece isso. Não conte isso para ninguém. Isso é igreja. Cadê o que está acontecendo? Cadê? Cadê o irmão chegar, abraçar o irmão? Irmão, é bom congregar com você. Irmão, é bom cultuar com você. Meu amado, que a paz de Cristo seja contigo, que a paz de Cristo seja na sua casa. Cadê o amor? Cadê o amor com as professoras que passam a semana fazendo os deveres das crianças, que vêm para o culto e ficam na cozinha quente, fazendo janta, fazendo lanche, e os filhos vão lá dentro e acabam com a vida delas, coitado. Grita, esperneia, quebra tudo, sobe em cima da mesa, xinga palavrão, faz pirraça, aí vai falar com o pai e a mãe fica igual o siri da lata. Meu filho não vai mais para a sala, que não sei o quê. Mas espera aí, então, o teu filho que está recebendo uma oferta daquelas irmãs, ele pode xingar, ele pode gritar, ele pode bater em outra criança, e quando vai falar com você com amor e carinho, porque está sendo seu irmão, porque está vendo que o teu filho vai se perder lá na frente para te dar um toque, para você educar o seu filho, não presta mais, mas aí logo aquele irmão que ficou aborrecidinho, aguenta ficar 2 cultos só com o filho, nem ele aguenta o filho, nem ela aguenta. Porque não tem autoridade dentro da sua casa, porque não implanta a palavra dentro da sua casa, porque não tem autoridade para tirar os desenhos que não prestam, não tem autoridade, na verdade autoridade tem, mas o coração está preso no brinquedo que custou R$200, esse brinquedo é caro, mas é demoníaco, é satânico, mas não tira, aí os demônios ficam na vida do filho, o Exu Mirim fica lá, aí nem ele aguenta, porque não tem unção, porque se tivesse unção o demônio saía, eu falo mesmo. E sou taxado de ruim porque falo. E aí, amados irmãos, vai lá, aí não aguenta, com 2 cultos está desesperado. Aí falou que não ia mais passar. Aí vai passar a linha, vai lá, não aguenta. Aí joga para as professoras. Cadê o amor? Não tem amor nem com o filho, vai ter com a professora. Porque se ama o filho, tira o anátema. Se ama o filho, tira a maldição. Se ama o filho, diz não. Se ama o filho, corrige. Não sou eu, é a Bíblia. Porque o pai, ele exorta e corrige o filho que ama. Mas para muitos, quando toca no filho, nem Cristo passa a prestar mais. Nem Cristo passa a prestar mais. Tocou nos filhos, querido? Nem Cristo passa a prestar mais. Mas mal sabe que o futuro e a salvação daquele filho depende unicamente, não do pai nem da mãe, mas de Cristo. O senhor caiu em contradição. O senhor falou que o pai e a mãe tem que exortar, tem que fazer, agora o senhor fala que só depende de Cristo. Se o pai e a mãe estão em Cristo, o Espírito ensinará a educar, sim ou não? Então, repito e afirmo, só precisa de Cristo. Só dele. Quando eu digo Cristo é seu ensinamento, é a sua palavra. Cadê o amor? Não, mas eu amo, pastor. A ama. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar. Ainda que eu tivesse toda a ciência. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado por alguém. Ou ainda que eu desse toda a minha fortuna aos pobres. Se não tivesse amor, seria como metal que ressoa o sino que tine. Porque o amor não se conduz de maneira inconveniente. Falar mal não é mais inconveniente. Difamar não é mais inconveniente. Denigrir não é mais inconveniente. Mas o amor não se conduz de maneira inconveniente. É injusto o que muitos fazem, mas não se conduz de maneira inconveniente, não se alegra com a injustiça. Por mais que doa, ele se alegra com a verdade. O amor ele não se ufama. O amor ele não se ensoberbece. O amor ele não suspeita mal. O amor ele não arde em ciúmes. O amor ele é paciente. O amor ele é benigno. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. O amor jamais? O amor jamais? Tem uma contradição na Bíblia, pastor. Achamos uma contradição.
Porque o senhor acabou de ler um texto que o amor de muitos acabaria, que o amor de muitos esfriaria, e agora o senhor está falando aí em Coríntios 13 que o amor jamais acaba. Quem está em Cristo, o amor jamais acaba. Mas quem se deixa levar, por isso que a palavra falou, a este o amor já acabou há muito tempo. Então a maneira do amor estar vivo dentro do meu coração é eu estar em Cristo, firmado na sua palavra, na sua doutrina, tendo em vista que se você olhar do capítulo 12 de 1 Coríntios até o final do capítulo 13, você vai ver que quando ele fala do amor é o 10º dom. Não são só 9, é o 10º. E ele fala que o 10º é o mais importante de todos. Então significa que se eu tenho Espírito, eu tenho amor. Se eu tenho unção, eu tenho amor. Então eu não vou denigrir meu irmão porque eu amo. Eu não vou difamar o meu irmão porque eu amo. Eu não vou me levantar contra o meu irmão porque eu amo. Eu vou ajudar o meu irmão porque eu amo. Eu vou orar pelo meu irmão porque eu amo. Quem está entendendo, diga amém. Mas isso, amados irmãos, são sinais do fim. A contenda, a divisão, a difamação, a torção da verdade, a transformação da verdade em mentira, né? Tudo são sinais do fim. Os falsos profetas, os falsos ensinamentos. Só que tudo isso são realidade tão vivas diante de nós, tão vivas. É algo tão real, é algo tão vivo, é algo tão notório, é algo tão perceptivo. É algo tão vivo no meio da igreja. Quando eu digo no meio da igreja, eu falo desta e de todas espalhadas pela face da terra, tá? É tão vivo que se Cristo realmente não voltar na nossa geração, não terá geração futura para dar seguimento à igreja. Então esta, minha amada irmã Denise, com seus belos cachuchos, é o sinal mais feroz que tenho da volta de Cristo. Mais feroz. Porque Satanás, ele tem assassinado muitas vidas dentro de igreja, usando comportamento de outras vidas que carregam Bíblia debaixo do braço e que dizem que são servos do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não vejo progressão para a igreja numa geração futura. Não vejo. Sabe por que eu não vejo? Porque hoje não é a maioria que quer a verdade. É a minoria que quer a verdade. Não é a maioria que segue a palavra dentro da igreja. É uma minoria muito pequena. E vindo outras gerações, essa maioria que hoje vive a palavra, que luta pela palavra e que ainda morre pela palavra, essa minoria vai se perdendo. Ela vai se perdendo. Nós já temos igrejas hoje pintadas de preto. Nós já temos igreja hoje, como disse o irmão Jackson, nosso querido irmão Jackson lá de Natal, servo de Deus, homem do Senhor, né? Em breve eu creio que estarei com ele pessoalmente. Ele falou uma coisa muito certa. Ele encontrou um pastor, e esse pastor tem uma igreja toda pintada de preto. Esse pastor tem canhões de luz colorido. Esse pastor tem louvores, que chama de louvor, em ritmo de música eletrônica, né? Esse pastor tem dançarinos no púlpito para dançar aquilo que ele chama de louvor. O irmão Jackson perguntou para ele, e aí, quando é que você vai botar as bandejas de uísque servindo? O pastor falou, o que é isso, irmão? Ele, não, pô. Já tem luz escura, já tem parede preta, já tem luz noturna, já tem dançarina, já tem música eletrônica, só falta você colocar as bandejas de uísque e fazer dela uma boate. Então esse é o perfil da igreja de hoje. Mas esses pastores que hoje estão pintando a igreja de preto, que estão botando canhões de luz,
Esses pastores que estão colocando dançarinos, que estão botando músicas eletrônicas, que estão botando Jesus no funk, estão botando Jesus no pagode, estão botando Jesus no rock, esses pastores que estão botando todo tipo de abominações dentro da igreja, ele não começou da noite para o dia assim não, ele cantava louvores da harpa igual a gente, eles liam a palavra de Deus, eles participaram de igrejas, eles choraram já de joelho, eles choraram na presença de Deus, mas começou alguém com uma coisa diferente, e essa coisa diferente deu certo. Ele falou, poxa, mas isso aí é legal, não tem nada a ver, realmente, e foi devagarzinho, hoje está tão enraizado, que se ele vê uma igreja cantando a harpa, se ele vê uma igreja pregando a palavra, para ele aquela igreja vai ser herege. Então, se nós permitirmos que a nossa mente ela se incline para qualquer coisa que não seja bíblica, por mais mínima que ela seja. Ela se inclina para uma coisinha hoje, se inclina para outra coisinha hoje, e colocando em porcentagem. Você está aqui dentro de uma porcentagem 100% bíblica, mas aí você aceitou 1% que não é, já não está 100% aqui, está 99%. E daqui a pouco aceita hoje 98%, daqui a pouco aceita outra 97%, e vai aceitando, daqui a pouco está 40%, daqui a pouco está 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, contra a palavra de Deus. E aí fica ruim para você retornar, fica ruim para você achar a placa de retorno. É por isso que eu, Elvis Guimarães, não volto atrás. É o que está escrito e pronto, e acabou. Se Jesus escreveu A, é A. Não cabe B. E esta igreja existe, vai fazer 12 anos, assim, pregando a palavra de Deus. Enquanto eu tiver vida, pregarei a palavra de Deus. Mas quem é o pastor Elvis Guimarães? Detalhado de defeitos. Quem é o pastor Elvis Guimarães? É uma pessoa que tem dia que ele se irrita. É um homem que tem dia que não consegue ler a Bíblia como que gosta de ler. É um homem que tem dia que não consegue orar. É um homem também que às vezes vê uma filha do campo e fala assim, misericórdia, Jesus, mesmo que você tem. É um homem que às vezes dá um curto-circuito com a esposa ali. É um pecador em busca da santificação. Mas o homem que tem tanto temor no coração, que ele reconhece que ele é tão falho, que ele é tão indigno, que ele não é merecedor de nada, que ele não ousa abrir a boca para falar dele, ele só abre a boca para falar da palavra, porque nela não tem erro, nela não tem sombra de variação. Então vai lá na minha casa, você pode achar alguma coisa que você possa apontar. Anda comigo durante o dia, você pode achar alguma coisa que pode me apontar, porque eu sou falho como você é falho. Mas vamos na palavra de Deus. Vamos naquilo que é ensinado. Vamos naquilo que é pregado. E ver se o que está sendo pregado aqui está te levando para o inferno ou para o céu. E se você definir, entender pelas orações, pelo comportamento de uma igreja de Bereia, que examina a Escritura, e você orando, examinando, entender que o que você está ouvindo aqui está te levando para o céu, glória a Deus, permaneça. Se você não entender, saia daqui. Se você entender que o que eu estou te ensinando é heresia, que não vai te levar para o céu, não fique por amizade a mim. Não fique porque você me acha legal. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Então eu tenho temor no meu coração e tenho muito desejo de entrar no céu. E o meu desejo de entrar no céu está ligado com o desejo de te ver no céu comigo, amém? De te ver no céu comigo. E é o desejo de entrar no céu e o desejo de te ver no céu é que me faz pregar o que eu prego. É que me faz ensinar o que eu ensino. É que me faz aguentar as pedradas que eu tiver que aguentar, as pancadas que tiver que aguentar, quantos infartos tiver que aguentar, mas se manter firme naquilo que Cristo me deu.
e naquilo que Cristo me orientou, que é pregar a palavra dele. E a palavra, sim, ela vai continuar algumas vezes me machucando, ela vai continuar algumas vezes te machucando. Mas volto a trazer o exemplo de um parlamentar que tomou uma facada, que fez um furo que de repente entra 2 dedos no furo, pelo tamanho da faca, 2 dedos. A irmã Carla trabalha com médico, ela sabe, 2 dedos, mais ou menos, 12 centímetros de profundidade. Um furo somente de 2 dedos. Mas para salvar aquele homem, ele teve que tomar mais de 35 pontos. Teve que rasgar um rasgo muito maior para que ele fosse salvo. Então a gente está tão enraizado de coisas malignas que não agradam ao Senhor, que às vezes a palavra é necessário vir na nossa vida e fazer um corte maior para arrancar aquilo que não presta, para arrancar aquilo que está te matando. De repente vai ficar uma marca, vai ficar uma cicatriz, mas vai te salvar. Vai te salvar. E o meu desejo é que cada culto, que cada ensinamento, Deus faça um rasgo enorme em mim e em você, mas que tire o mal. Eu não me importo de sair daqui cheio de pontos, mas curado. Eu não me importo. Então, se Deus quer usar a palavra dele como espada, como bisturi, como facão, como serra elétrica, como motosserra, para me curar, que ele use. Que ele use, irmãos. Mas eu não posso recuar naquilo que Deus me mandou. Então, se o pensamento anticristão está tomando conta do mundo, se o pensamento anticristão toma conta das igrejas, se o pensamento anticristão pode estar em 1, 2 ou 3, uma meia dúzia aqui dentro, ele não vai estar na minha vida. E nem vai estar naquilo que eu ensino. E isso é um sinal do fim. Amém, irmãos? É um sinal do fim. E não terminei de falar disso. Eu tenho que falar mais. Amém? Então, se é sinal do fim que você quer, esse está aí. Seja trigo. Não joio. Mas se é joio, se transforma em trigo. Se é trigo, não vire joio. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém?